Oi, gente, bom dia! Pegando, outra parte do cenário do meu cantinho maravilhoso para falar sobre algo que eu tenho observado, consumindo aí as energias de todo mundo nas redes sociais nas últimas 2 semanas, que é quanta treta, Quanta fofoca. E é impressionante como a gente gasta o nosso tempo, como a gente dá audiência, como a gente utiliza, investe a nossa energia para observar e fazer fofoca da vida do outro. A gente rotula, acompanha, dá pitaco, cria, culpados, faz, tenta dar vereditos, tenta impor sentenças como se a nossa verdade, a nossa bolha fosse absoluta. Eu já falei aqui no vídeo anterior que todos nós, somos criados em uma bolha. A bolha na qual eu fui criada, ela tem certas referências. Tem as referências da minha avó, que saiu do interior, lá de Santa Catarina, que veio, construir uma vida aqui no Rio de Janeiro. Tem a história de uma mãe extremamente energética, louca, animada, guerreira. Tem a história de uma bisavó pacífica, amorosa, que tem cheirinho de bolo e de alma de rosas. Essa é a minha bolha, são as minhas referências. Dentro dessas referências, eu tive as minhas experiências. E dentro das minhas experiências, eu reagi e eu tomei as atitudes para me transformar em quem eu sou hoje, que ainda é um ser em construção. Então, ainda que o meu irmão tenha sido criado da mesma forma que eu, ainda que o meu irmão tenha as mesmas referências que eu tive, ele, como militar, teve outras experiências. E dentro dessas experiências, ele criou os seus próprios valores e sua própria forma de enxergar a vida. Se eu e o meu irmão, criados juntos, com uma diferença de apenas 2 anos, unidos hoje, somos muito amigos e muito unidos, mas temos visões muito parecidas em alguns aspectos da vida e diferentes em tantos outros aspectos. Se nós dois conseguimos ter essa divergência, imagina quem a gente nunca viu e nunca conheceu. E aí, a gente entra numa seara de disputa, achando que o outro precisa ser exatamente e agir exatamente como eu entendo como correto. Mas o que é correto, gente? O que é o certo diante das suas experiências e diante da experiência dos outros? E aí, se eu falo pra vocês assim, nossa, gente, eu tive uma mãe muito violenta, todo mundo passa a ficar com pena de mim, Porque tive uma mãe violenta, nem foi. A gente precisa entender que toda a história, até do programa, do reality show, tem 2 lados. Mas o mais importante de tudo isso é que, independente das histórias terem 2 lados, isso aqui, essa fofocada toda, essa treta toda, essa condição toda que só faz com que a gente perca o nosso tempo tão precioso para falar da vida de uma outra pessoa que a gente não conhece, que a gente não sabe como foi a criação, que a gente não entende quais foram seus valores, em que circunstâncias essa pessoa ou essas pessoas cresceram. Tudo isso que a gente investe nisso aqui, a gente poderia estar investindo em conhecimento, em crescimento, em expansão, em iluminação. Eu não tô aqui para julgar, tá, gente? Para falar que é certo ou que é errado. Eu só tô falando que às vezes a gente perde um tempo danado e mágico fazendo algo que poderia ser deixado para lá. Hoje, a internet ela está perigosíssima, porque a gente inventou os ídolos, As pessoas perfeitas. E da mesma forma que a gente adula esses ídolos, olha a cobrinha aqui, ó, a gente cancela na primeira falha que eles cometem. E no meio desse processo, a gente esquece que o ídolo
uma pessoa como a gente, mas criado numa bolha diferente. Então eu queria propor um exercício para vocês. Eu queria que a partir de hoje, quando vocês olhassem uma pessoa, seja qual pessoa for, seja o que ela estiver fazendo, que vá contra tudo aquilo que você acredita, para e se pergunta: em que bolha essa pessoa nasceu e foi criada? Porque quando você faz essa pergunta, você já tira de você o direito que você acha que tem de julgar o outro. E você não tem esse direito, ok? E outra coisa, que eu já falei aqui também. Nessa carta aqui, a gente vê, né, a fofoca, a maledicência, a treta, né, tudo que é ardiloso, né, as tramas, o bote, né, a adulação também, né, aquela falsidade, aquele elogio falso. Mas qual é o outro significado dessa carta, gente? É a medicina. Então, quando você falar com alguém, seja com quem for, que a sua palavra seja medicina e cure o outro. Se não for para curar, se não for para levantar, se não for para melhorar, fique em silêncio, ok? Tenham um lindo sábado, tenham um dia maravilhoso e aproveitem para usar esse dia para elogiar uma pessoa com todo o coração de vocês, tá bom? Beijo, gente!